Será que a evolução natural da espécie, com o universo mais eletrificado, vai deixar os muscle cars no passado, como dinossauros de 4 rodas ou ícones máximos da geração de motores a combustão? Para comentar os carrões da cultura pop norte-americana que protagonizaram grandes blockbusters da telona, Eduardo Bernasconi, do Instituto Full Power, é o nosso convidado especial do Máquinas na Pan dessa semana. Nós vamos analisar também o custo-benefício de modelos lançados em diferentes versões pelas montadoras e também atualizar você com as principais notícias do setor automotivo no Giro Rápido, apresentado pelo repórter Vitor Moraes. Espetáculo ou competição? De que maneira o público norte-americano é impactado pelos eventos das picapes gigantes? Você vai conhecer os eventos do Monster Jam, que desde 1992 são febre nos Estados Unidos, com a apresentação de super trucks de rodas enormes, 1.600 cavalos, para esmagar qualquer carro que apareça pela frente, e vamos analisar também a primeira fase dos testes da pré-temporada da Fórmula 1, que aconteceu nessa semana no circuito da Catalunha, na Espanha. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo agora nesses próximos 30 minutos no Máquinas na Pan, lembrando que você também pode assistir o nosso programa pela TV Jovem Pan News e nas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Esse é o Volkswagen Taos, que foi lançado em 2 versões, a Highline, que é a topo de linha, e essa aqui, que é a Comfort Line, que não tem um pacote tão completo, mas é R$29 mil mais barata. Será que perde muito? Essa vai ser a nossa avaliação de hoje, pensando em custo-benefício, não entre marcas diferentes, mas sim versões diferentes da mesma marca. Vamos começar pela frente, então. Nas 2 versões, os faróis são de Full LED, mas essa versão não tem os projetores e nem aquela tecnologia IQ Light, que são os ajustes adaptativos de iluminação. Na Highline, a grade conta com aquela iluminação em LED, mas na Comfort Line ela é bem mais simples, sem aquele fio de luz bem aqui na parte frontal que acaba unindo os 2 faróis. Nas 2 versões, tanto na Highline quanto na Comfort Line, as rodas são de 18 polegadas. Na Highline, que é a topo de linha, a roda é escurecida e diamantada, mas eu gostei bastante dessa aqui também. O motor é 1.4 turbo, 250 TSI, que é o mesmo utilizado no Polo GTS e também no T-Cross. São 150 cavalos de potência com um torque de 250 Nm. A transmissão é automática de 6 velocidades. Quando a gente fala de SUV, uma das coisas mais importantes que tem é o tamanho do porta-malas. Nesse aqui, a gente tem 498 litros, que é o maior do segmento. Dá só uma olhada. Internamente, algumas diferenças entre as 2 versões, entre a Highline e a Comfort Line. Nessa aqui a gente não tem o teto solar, também não tem ajuste eletrônico dos bancos, que não são em couro, mas ainda assim, com esse tecido, com o revestimento que foi feito, ele dá um caráter mais esportivo e com muito conforto. A ergonomia do carro é muito boa. A conectividade é muito boa e também muito funcional, com vários aplicativos aqui à mão, bem útil mesmo. O único pênalti que eu acho, e aí é uma derrapada da Volkswagen, é com os materiais que foram utilizados no acabamento. É muito plástico. Mesmo aqui, por baixo desse pesponto em couro, é plástico também. E para um carro de R$180 mil, podia ter um acabamento um pouquinho melhor. O ACC, que é Adaptive Cruise Control, frenagem de emergência e também detecção de pedestres, só tem no pacote da Highline. Aqui na Comfort Line, tudo isso é opcional.
O Taos vai de 0 a 100 em 10 segundos, que tem esse arranque aí melhor do que o Jeep Compass, com 35 cavalos a mais de potência, e o consumo também é melhor. Na estrada, ele faz 14,4 km por litro e na cidade 9,8. Bom conforto interno, bastante espaço tanto para os ocupantes da parte da frente também como para o banco de trás. O ar-condicionado, ele funciona muito bem, deixa a cabine bem geladinha aí, e a retomada do carro também é muito boa. O Taos é bem esperto. E aí, essa diferença de R$29 mil pela tecnologia embarcada no Highline, com um pacote que não tem no Comfortline, vale a pena? R$29 mil, vale quanto pesa? Essa análise agora eu vou levar lá para os estúdios da Jovem Pan com meu amigo, o jornalista Eduardo Bernasconi. Meu querido Eduardo Bernasconi, seja muito bem-vindo aqui ao Máquinas na Pan. Eu que agradeço o convite, Alex. Muito obrigado. Edu, Taos tem uma diferença de R$29 mil da versão Highline para Comfortline. Isso acontece com outras versões de outros modelos do mercado. Vale mais a pena você pagar mais para ter a versão top de linha ou comprar os pacotes, um pacote de 5, 7 mil, outro de 2 mil, que se adeque à sua necessidade? Olha, Alex, cada caso é um caso, mas eu sou muito fã de acessórios e dos novos equipamentos de tecnologia que estão nos carros. Inclusive, no novo Taos tem dispositivos eletrônicos que ajudam na condução, que depois que se acostuma a usar esses dispositivos, não dá para ficar sem. Então, se fosse comprar hoje, com a segurança da minha filha, esses dispositivos de segurança ativa, eu compraria o mais completo possível para poder desfrutar de um controle de velocidade adaptativo, usar aqueles sistemas de alerta de ponto cego também. Eu gosto bastante dos recursos tecnológicos, então o pacote completo seria a minha opção. Um dos motivos, assim, o principal motivo, na verdade, que já tem o Edu Bernasconi aqui no estúdio com a gente, é que o cara é um craque de muscle cars, dessa cultura pop americana, do SEMA Show, salão de acessórios. Então hoje a prata da casa é muscle cars. Edu, a gente vê que, principalmente por conta desse processo todo de eletrificação, cada vez menos se fala sobre os muscle cars, que é uma cultura muito forte nos Estados Unidos, mas que parece que ela está até se eletrificando. A gente pode esperar que isso vire um dinossauro, que vire coisa do passado, ou lá nos Estados Unidos os muscle cars ainda vão ficar no topo da pirâmide? Pois é, Alex, é impressionante como os Estados Unidos já começaram a eletrificar carros antigos. A gente vai para o SEMA Show há muitos anos, como você sabe, então a gente já viu diversos hot rods usando motores elétricos, por exemplo. A Chevrolet, a Ford, outras marcas já estão levando carros antigos para a exposição de Las Vegas com motores elétricos e bateria. Então, Chevrolet leva picape, o Mach-E da Ford foi apresentado pela primeira vez no SEMA Show e nós já temos até no Brasil preparadores e customizadores pegando carros antigos e eletrificando esses carros. Nós já temos o Volkswagen Fusca com motor elétrico aqui, então quem tiver um carro antigo que é muito apegado, tem um valor sentimental e não quiser usar o motor a combustão, ou se a legislação não permitir usar motor a combustão para carros antigos, a eletrificação vai chegar nos carros antigos também. Você falou em nostalgia, memória afetiva, aquelas coisas mais do passado. Elenca para mim, Edu, na tua leitura, quais foram os grandes ícones lá dos Estados Unidos com muscle cars? Tem, né, final dos anos 60 ali, Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Dodge Charger, eram carros inacreditáveis, né? O Dodge Daytona, eram carros maravilhosos, tanto que até hoje tem muita gente que investe dinheiro nesses carros dos anos 60 e 70 e usam até hoje. Eu sou fãzaço dos muscle cars dos anos 60. Hoje no Brasil, o que a gente tem disponível aqui no mercado? De antigo ou de novo? Não, de novo. De novo, você tem praticamente todos esses carros que eu falei. Você tem Dodge Charger e Dodge Challenger de importação independente aqui no Brasil. Você pode comprar um Dodge Challenger zerado, um Dodge Demon, um Dodge Charger. Você pode comprar um Ford Mustang, aí sim, trazido oficialmente pela Ford. Você pode comprar um Chevrolet Camaro, trazido pela Chevrolet também. Então você tem algumas opções de muscle car modernos para comprar 0 km no Brasil.
Edu, eu vou convidar você para continuar no estúdio aqui com a gente, inclusive para acompanhar essa matéria agora, que é onde a gente coloca junto, do mesmo lado, cinema, séries de TV e muscle cars. Acompanha comigo. Ícones da telinha ou da telona, os muscle cars são os carros prediletos de atores que dispensavam dublês pelo prazer de pilotar uma super máquina. Perseguições tão arriscadas como na vida real marcaram alguns dos maiores blockbusters do cinema, com takes lembrados com a assinatura do diretor. Os muscle cars norte-americanos se transformaram no principal ícone de perseguições de automóveis no cinema. São pesados, grandes, potentes, rompem barreiras policiais e proporcionam fugas espetaculares nos filmes de ação. O que a gente vai mostrar agora para você são alguns desses carrões que se destacaram seja na telinha da sua TV ou nas telonas do cinema. Sucesso dos anos 80, o seriado de TV Dukes of Hazzard, ou Gatões aqui no Brasil, é um dos filmes que mais se identifica com os muscle cars. O General Lee Dodge Charger 1969, utilizado pelos irmãos Duke, apresentava uma bandeira dos Confederados pintado na parte superior, representando a vida caipira dos sulistas dos Estados Unidos. Para serem utilizados na série, os carrões, que eram equipados com motor V8 de 7 litros e 431 cavalos de potência, passavam por uma série de modificações na suspensão, amortecedores, chassi, freios, além de itens extra de segurança para proteger os dublês. Em novembro de 1978, o primeiro dos famosos saltos do General Lee lhe rendeu um recorde no Guinness Book e a cena de abertura dos gatões. Protagonista de uma das maiores cenas de perseguição com takes nas ruas de São Francisco, o Ford Mustang 1968, pilotado por Frank Bullitt, interpretado por Steve McQueen, rendeu aos cofres da Warner mais de 40 milhões de dólares num filme com orçamento de apenas 4. O próprio ator pilotou o Mustang mesmo nas cenas mais arriscadas enquanto era perseguido pelos vilões do filme. Para segurança nas filmagens e veracidade dos takes, Steve McQueen convenceu o prefeito de São Francisco a liberar as ruas da cidade para a perseguição. O carro precisou de reforços dos para-choques dianteiros e traseiros, braços da suspensão, amortecedores e motor e carburador receberam alguns upgrades e as rodas utilizadas foram reforçadas com pneus também mais resistentes aos choques. Ford Gran Torino 1975. Esse é o carrão dos policiais Stark e Hutch que aceleraram para surpreender traficantes de droga nas ruas de Bay City, na Califórnia. A assinatura desse icônico muscle car é a faixa branca estilizada, pintada em fundo vermelho no filme de 2004, estrelado por Owen Wilson e Ben Stiller. O filme foi inspirado na série de TV com o mesmo nome, com os investigadores interpretados por Paul Michael Glaser e David Soul. Batizado de Eleanor no filme Gone in 60 Seconds, o carro que tem ao volante Nicolas Cage é uma reinterpretação do Mustang Shelby GT 500. Só para lembrar, no longa, o personagem principal Memphis Raines, um ladrão de carros aposentado, precisa roubar 50 carros até concluir a missão num ferro velho para salvar a vida do seu irmão. 7 réplicas do Eleanor foram utilizados nas gravações e, ao final, apenas 2 sobraram intactas. Nicolas Cage ficou com uma e Jerry Bruckheimer, o diretor, ficou com outro exemplar. Para dispensar os dublês nas cenas de fuga, Cage frequentou 2 escolas de pilotagem e gostou tanto que passou a colecionar muscle cars e pilotá-los em pista de corrida. Com a nada fácil missão de despistar a polícia enquanto 2 caminhões contrabandeavam 400 caixas de cerveja entre o Texas e a Geórgia, Burt Reynolds vive o personagem Bandit. A bordo do seu Pontiac Trans Am de 1977, o ator fez a produção do muscle car dobrar nos Estados Unidos em 2 anos. Fabricado pela General Motors, o Pontiac tinha debaixo do capô um V8 de 6 litros com potência de 350 cavalos e impressionantes 583 Nm de torque para deixar o xerife do condado para trás. O Dodge Charger RT 1970 de Dominic Toretto não precisa nem de apresentação. É um dos carros com maior reconhecimento pelos fãs de Velozes e Furiosos.
Modificado para chegar a 900 cavalos de potência, essa máquina coloca as duas rodas da frente no ar para realizar uma das mais emblemáticas cenas do filme e predileta do protagonista do longa, Vin Diesel. Logo depois do lançamento, o Dodge Charger original de Fast and Furious foi comprado pela Universal Studios e exposto no seu parque temático. E aí, Edu? Algum desses filmes te chamava muito a atenção, ou série de TV? E desses carros aí pra você, qual que é o maior ícone? Eu era fãzaço dos Dukes de Hazzard. O Dodge Charger laranjão dos caras, quando saltava, eu ficava louco. É o carro dos meus sonhos dos anos 60, Dodge Charger 69. E você que é um craque aí em carros modificados, os caras tinham que mexer muito nesses carros para poder segurar esses saltos todos, a batida no chão, ou seja, a suspensão. Tinha uma modificação nos carros, né? Sempre tem, para garantir a segurança dos atores ali, dos dublês, né? Os caras têm que fazer uma suspensão especial, um roll cage, que é aquela gaiola de proteção no habitáculo, tem que proteger. E os caras destruíram mais de 200 carros, por exemplo, na série dos Dukes de Hazzard. Acabaram com os Dodge Charger de época aí, tanto que encareceu, é mais difícil de achar. Esse é chamados aqui no Brasil de Os Gatões. E o que a gente vai acompanhar agora, Edu, até para trazer mais um pouquinho dessa cultura norte-americana, do espetáculo misturado com competição. Então, mesmo em competições, como a gente já mostrou semana passada na NASCAR, o show para eles é a prata da casa, ou seja, o ponto alto de qualquer grande evento é o show, é o espetáculo. E para isso a gente tem lá o Drift, tem também esses Monster Trucks, e eu quero que você acompanhe junto comigo agora esse espetáculo que é esse show dos Monster Jams, que já teve aqui no Brasil, né, Edu? Já teve, sou fãzaço tanto do Monster Jam quanto dos carros de drift, e americano não tem pra ninguém, são os caras que sabem fazer os melhores eventos do mundo. Edu, e como que é essa história dos Monsters que a gente está vendo agora? O carro, ou seja, é uma competição, tem que esmagar outros carros, é pelo salto, como que é computado isso, ou é só pelo espetáculo mesmo? Tem várias modalidades, tem a competição um contra o outro, tem uma competição do tipo freestyle, tem que fazer manobra, tem que dar backflip, front flip, tem que ir empinando com a roda dianteira, empinando com a roda traseira, tem que fazer vários truques ali, e aí é meio que tem um júri ali que escolhe o melhor do dia, e não é uma competição de quem chega em primeiro. Então é muito legal e é um super show, né? E muita tecnologia envolvida, porque antes era um carro com chassi tubular e motor dianteiro, hoje eles já usam recursos com motor central, muita competição, muito investimento também. Até por indicação tua, a gente esteve aqui no programa o João Barion, que ele é dessa praia dos drifts. Como que tá o drift no Brasil? Tá indo muito bem, tem várias modalidades de drift e várias empresas investindo no drift aqui. O Ultimate Drift, que é o principal campeonato hoje, que é organizado pelo Xerife Barion e o Fábio, um abraço para eles. Eles estão crescendo, tá indo cada vez mais pilotos e mais público também, com transmissão ao vivo, tá crescendo bastante e é bem legal, porque é tipo um caldeirão, é um circuito pequenininho que de qualquer lugar que você esteja na pista, você consegue ver desde o começo até o final, e não é igual um circuito que você vê ou só a largada ou só uma curva. Então o drift tem uma plástica muito legal, os pilotos são muito acessíveis e o show é muito bacana, que é fumaceira, é ronco de motor, é um contra outro se tocando, é bem interessante. No SEMA Show, que você já teve várias vezes, né, que é o maior salão de acessórios do planeta, que acontece nos Estados Unidos, parece que esse ano vai ser em novembro, é isso? Novembro, de 1 a 4 de novembro em Las Vegas. Eles têm esses módulos, ou dos Super Trucks, ou do Drift? O Drift tem diversas apresentações, lá tem várias arenas entre os pavilhões do Las Vegas Convention Center, e eles fazem a apresentação de drift com muscle cars atuais, como você falou. Tem os pilotos profissionais tipo Ken Block, o Guerin Jr. lá também, com Mustangão, com BMW. Eles fazem várias arenas e os visitantes do evento sentam do banco do lado, ali no banco do passageiro, e fazem voltas rápidas incríveis. De forma bem objetiva, o Giro Rápido vai trazer agora para você as principais novidades do setor automotivo da semana. Vitor Moraes. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai passar vontade. Com preço de R$1.900.000, Gordon Murray, genial criador do McLaren Fórmula 1 original, apresentou há poucos dias o seu segundo veículo de produção, o Gordon Murray Automotive T.33 Coupé, com todas as reservas esgotadas. Batizado de Gordon Murray T33, é definido pela empresa como o melhor supercarro GT do mundo. Novo carro de motor central e 2 lugares surge como modelo mais voltado para o uso nas ruas e estradas. O novo GMA T33 é construído em um chassi monobloco de fibra de carbono.
Ele é projetado para atender aos padrões de segurança dos Estados Unidos e será vendido apenas na América do Norte e na Europa. O projeto digital entre a BMW e o seu embaixador da marca, Gabriel Vickbode, colocou na galeria do artista a obra transformada em NFT. O valor arrecadado será utilizado para a captação de profissionais no mundo da arte. I Am the Light, quarta obra de uma série de 5, representa a iluminação espiritual do ser humano e mostra que a fotografia do automóvel também é pintar com luz. O caráter expressivo do BMW Série 4 Cabrio permite uma experiência com emoção e muita liberdade. Ao baixar a capota, o contato com o mundo fica mais intenso e vivo, especialmente através da luz que invade o interior do carro. Edu, Gordon Murray, um gênio, né? Gênio. O cara não só, ele foi campeão com a Brabham do Piquet em 80 e 83, mas também foi o primeiro a colocar aquele McLaren F1 na rua. Hoje a gente vê aí Senna McLaren, uma série de carros aí, de versões de carro de rua que vão pra pista também, mas o cara foi um inovador, né? Inovador, os carros dele sempre geniais. O último modelo que lançou agora também, fenomenal, deve ser uma coisa de louco de dirigir. E já que a gente está falando de Fórmula 1, não dá para esquecer que nessa semana aconteceram os testes da pré-temporada da Fórmula 1 no circuito da Catalunha, na Espanha. Então, novas equipes, trocas de piloto, troca de regulamento. Como que você vê a Fórmula 1 em 2022, Edu? Eu acho que vai ser bem legal e eu tô torcendo para ter muita surpresa. Sou fã do Hamilton, sou fã do Max, mas eu quero ver uma equipe diferente. Eu quero ver o Lando andando na frente, quero ver o Ricardo andando na frente também. Quero que dê bagunça ali. Não, é legal. Já terminou bagunçado, né? Mas já a gente vai ter o início de tudo isso. Esse ano, uma mudança no calendário. Vão ser 23 provas. A primeira no dia 20 de março no Bahrein. Termina dia 20 de novembro em Abu Dhabi. O GP de São Paulo de Fórmula 1, que antigamente era GP Brasil, agora é GP de São Paulo, no dia 13 de novembro. E em Miami, lá na sua segunda casa, dia 8 de maio, uma prova. Você vai estar lá para acompanhar? Eu vou estar lá. Eu e a Karina já estamos nos programando. Vou estar lá para ver essa prova de rua que vai ser fenomenal. Olha, e mais uma novidade. A pandemia, ela tinha deixado de fora o GP da Austrália, Singapura e também Japão. E voltam esse ano. E com grandes modificações nos carros, Edu. Muita gente reclama que o regulamento anterior, ele não permitia muito ultrapassagem, exatamente por causa daquela turbulência toda, aquele drag atrás do carro. Aí foram feitas grandes modificações na asa dianteira e também nos apêndices do carro. Hoje esse ar entra mais limpo e também sai mais limpo, com menos turbulência, permitindo uma aproximação maior daquele carro que vem atrás e facilitando a ultrapassagem. Isso pode ser um plus para esse ano aqui também, né? Com certeza, vai ser. Edu, agora uma notícia de última hora, um break news. Aquela tipo, assim Chateaubriand, parem as máquinas. Os carros ainda estavam na pista quando a Rússia invadiu a Ucrânia. E aí aquele balburio todo dentro da pista causou um grande impacto entre os pilotos. Você sabe que hoje os pilotos têm uma conscientização muito diferente do que era antigamente, né? Lembra, na época da Fórmula 1, nos anos 70, 80, teve a época do Apartheid na África do Sul e mesmo assim a Fórmula 1 competia em Kyalami como se nada tivesse acontecido. Então, esse GP da Rússia, que tem data marcada para o dia 25 de setembro, foi o grande assunto na pista durante esses testes da pré-temporada. O primeiro piloto a se manifestar foi o tetracampeão mundial, Sebastian Vettel, que já cravou logo de cara que ele não correria na Rússia. Na sequência veio Max Verstappen, que também comentou que não seria legal competir em um país em guerra. E não ficou por aí. O diretor da equipe Haas, o Gunther Steiner, retirou o patrocínio da Uralkali, que é um fabricante de fertilizantes, lá da Rússia também, e de propriedade do pai do piloto Nikita Mazepin, é o Dmitry Mazepin, e que tem ligações muito fortes com Putin. Então a equipe retirou o patrocínio e retirou também a bandeira russa que estava estampada no carro. A polêmica com o GP da Rússia, ela se deve também em parte pelo apoio indireto que a prova tem com o governo, que embora não seja através de patrocínio direto, contra com empresas muito próximas do presidente. Conclusão, o GP da Rússia foi cancelado na manhã da sexta-feira, dia 25, um dia depois da invasão da Ucrânia. E situações como essa, né, onde a política e o esporte acabam caminhando lado a lado, elas já impactaram outras modalidades do esporte também, como as Olimpíadas. Na Olimpíada de 1980, que foi realizada em Moscou,
os Estados Unidos também retiraram literalmente as suas tropas de campo, né? Porque naquele ano teve a invasão do Afeganistão pela União Soviética, na época era a União Soviética. Então os Estados Unidos levou junto com ele mais 62 países e boicotaram as Olimpíadas de 1980 em Moscou. 4 anos depois, em Los Angeles, foi o inverso. Foi a União Soviética que não participou das Olimpíadas de Los Angeles, alegando falta de segurança para os seus atletas. Agora, a história mais curiosa, né, mais emblemática de todas foi em torno do Rei Pelé. E foi durante o Santos, né, ele fazia jogos amistosos, estava fazendo jogos amistosos na África quando teve a Guerra da Biafra. Foi uma guerra que matou mais de 2 milhões de pessoas, Edu, e ela foi de 67 até 70. E quando teve o jogo lá, no meio de 69 mesmo, a equipe do Santos foi para a África para fazer essa turnê e a convite do governo local, eles foram para a Nigéria. E esse amistoso foi em Benin City. E para que a equipe chegasse no estádio com segurança, teve um cessar-fogo da guerra. Já já a gente vai acompanhar também aqui na Jovem Pan toda a temporada da Fórmula 1, principalmente com aqueles boletins no Jornal da Manhã e também aqui no Máquinas na Pan. Edu, super obrigado por ter sido meu wingman hoje aqui no Máquinas na Pan, a gente estreando um novo visual, um novo logo, e pra gente é um privilégio ter você aqui com a gente, meu amigo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Valeu, Zaço, forte abraço. Valeu, gente. É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.